de vertebrata, que são aí peixes, anfíbios, aves, répteis, mamíferos, inverti répteis e aves, mas não dá nada, que a gente vai ver mais pra frente. Então, né, vamos pelas linhas gerais aí. Por mais que a gente não tenha falado, os equinodermos são aqueles que primeiro começam a ter um esqueleto interno, só que ainda de cálcio, tem simetria radial quando adulto, o que é um pouco diferente. Tem como nos cordatos a formação do ânus do blastóparo, então eles são deuterostônios. E os artrópodes é aquele que tem um exoesqueleto que vai fazendo a muda ou equidise para crescer, que a gente ainda não comentou, mas nós vamos comentar. Túbulos de Malpighi nos artrópodes geralmente cai para falar sobre a excreção. E vamos lá. Quando nós falamos dos poríferos, não tem tecido, não tem simetria, são todos aquáticos, digestão é por uma célula, é intracelular. Essas são as formas dos poríferos, da mais simples à mais complexa. Onde eu tenho maior complexidade, eu tenho maior difusão de gases e nutrientes, que é no formato leuconoide. Por quê? Porque os gases respiratórios e a água vai passar por tudo isso aqui, diferente desse aqui, que é um caminho mais unidirecional. Então, a água entra pelo poro, cai no átrio, né? Aqui a água é filtrada pelos coanócitos, o que não vai pelo ósculo e sai. Pronto. Lembrando que nós temos, nesses animais são pluricelulares, nós temos as espículas, nós temos os pinacóstos, os poróstos, os amebóstos que vão formando tudo isso, e nós temos os coanóstos. Falou coanósto é porífero. Então ele vai circulando esse flagelo, algumas partículas entram e são digeridas dentro da célula, por isso digestão intracelular. Quer dizer que as partículas têm que ser muito diminutas. Chegamos nos cnidários. Olha quanta coisa já muda. Eu tenho dois tecidos, ectoderme e endoderme. Eu tenho simetria radial, que parece uma pizza, né? Eu ainda sou aquático. Digestão já começa a ser dentro de uma cavidade, então eu tenho boca, representada aqui, ó, boca, boca, boca. E aqui eu tenho uma cavidade semelhante ao estômago. Sistema nervoso é difuso, é por todo o corpo. E eu tenho alternância de gerações. Então eu tenho uma fase fixa, séssil, que vai liberar a fase medusoide, que é livre natante, que vão produzir gametas, vai ter fecundação, libera uma larva, fica séssil de novo. Assexuada, sexuada, assexuada, sexuada. E assim por diante. Aí eu chego nos plateumintes, tem 3 tecidos. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Mas eu não formo uma cavidade, então eu sou acelomado. A simetria já é bilateral. Vida livre ou parasita, sendo que o parasita sempre tem hospedeiro intermediário, ou seja, sempre tem um organismo que carrega a fase de larvar. Digestão ainda com sistema digestório incompleto. Sistema nervoso já começa a ser mais organizado, então é ganglionar. Opa, mostrado aqui, né? Aqui é o sistema digestório, mostrado aqui. E o sistema excretório já começa a ter as células flama, que por poros comuns, na minha epiderme, eu vou liberando os produtos do metabolismo da minha célula. Eu não tenho olhos, eu chamo isso de océlos, eles só são sensíveis à luminosidade. A planária é um exemplo de vida livre, mas existem outros organismos, como o esquistossomo, a tênia, que são de parasitas. Então, lembrando aí, a teníase, a cistercose, a esquistossomose, o ciclo de vida desses parasitas. Os nemateumintes já têm uma cavidade, uma única, então eles são chamados de pseudocelomados. Só tem parasitas, podem ou não ter hospedeiro intermediário. Por exemplo, as caridíase não tem, a ancilostomíase não tem, a filariose já tem, que é o mosquito culex, né? Então, depende. Aqui eu já tenho o sistema digestório completo, então aqui eu já tenho boca e eu tenho ânus. E o resto vai se manter, óbvio. Moluscos, agora eu já tenho várias cavidades. E aí eu já tenho um sistema de respiração branquial se eu sou aquático ou pulmonar se eu sou semiterrestre ou terrestre. E o sistema circulatório é aberto. Imagine uma rede de vasos que simplesmente se abre, não é que nem o nosso que volta para o coração. Quando eu estou falando desses grupos agora, moluscos, artrópodes, anelídeos, equinodermos, eu vou me focar nas classes. Então, reino animal, filo, molusca, né, que são moles, podendo ou não ter concha, não tem concha. Tem concha interna, que é a lula, então depende. Então as classes, lembrando, depende da segmentação.
cabeça, massa visceral e pés nos gastrópodes, cabeça e pés nos cefalópodes, e os bivalves, que tem aí 2 valvas ou 2 conchas, massa visceral e pés. E os anelídeos, que da mesma forma, agora eu já tenho o sistema circulatório fechado, eu continuo tendo respiração branquial se eu sou aquático ou cutânea, se é pela pele, por isso que tem que ser bem úmida. Eu tenho anéis ou metâmeros. E, de novo, agora a minha classificação depende da quantidade de cerdas. Poucas cerdas oligoquetas, muitas cerdas poliquetas, aquetas sem cerdas. E daí nós paramos nos animais e começamos a ver os grupos das plantas. Então, lembrando, as plantas todas são pluricelulares ou autótrofas, né? Então, nós temos ancestral comum, que são as algas verdes. E aí nós começamos a ter o embrião no gametófito feminino, que é o que vai produzir o gameta feminino. Então, já começamos a ter aquela fecundação no gametófito feminino. Aí surgem as briófitas, que são os musgos. Só que eles ainda não têm caule, folha, nem raiz também. Nem tem vasos condutores, por isso são avasculares, por isso que crescem pouco. Começam os vasos condutores de seiva, na forma de xilema, floema e traqueídes. Aí formam as pteridófitas. E aí nós temos a formação de sementes, formando as espermatófitas, gimnospermas e angiospermas, sendo que a angiosperma é a única que tem flores e frutos. Essas 3 também são chamadas de traqueófitas, porque começam a ser vasculares. O que é importante saber do grupo das plantas é o ciclo reprodutivo, basicamente. Então, criptógamas, eu escondo, eu tenho a estrutura reprodutiva de forma não visível. Então, são as briófitas e pteridófitas. E as fanerógamas, eu já tenho essa estrutura sexual visível. Ou na forma de semente, no caso das gimnospermas, ou na forma de flores, que vão formar frutos, que guardam as sementes, no caso das angiospermas. Então, as briófitas dependem muito da água e o gametófito é dominante. Então, vamos começar por aqui. Eu tenho o gametófito masculino e feminino. O masculino libera os gametas masculinos flagelados, chamados anterozoides, que vai fecundar o gameta feminino. Nesse gametófito feminino vai formar o que eu chamo de esporófito. Se é um esporófito, ele tem um esporângio, porque forma os esporos. E que vai liberar os esporos. Aqui vai acontecer a meiose. Esses esporos germinam, formam o gametófito masculino ou feminino, fecunda e assim continua. Aqui o esporófito eu chamo de cápsula. As pteridófitas, eles já começam a ser um pouco diferentes. Não é essa parte que vai ser dominante, vai ser essa parte que guarda os esporos. Então, o meu gametófito tem mais próximo, o masculino e o feminino, não dependo tanto da água, mas ainda assim dependo, porque meu gameta é flagelado. Aí, tem a fecundação, esporófito 2N, o esporângio eu chamo soros, dentro dos esporângios acontece meiose para formar os esporos, esporo N, germina gametófito e assim por diante. Aí eu chego na gimnosperma. A gimnosperma, os gametófitos eu chamo de estróbilo. Então a minha pinha e o meu cone masculino, que é bem semelhante a uma estrutura de um pênis mesmo, porque forma o pólen, que é masculino, vai ser liberado e vai pelo vento, principalmente, ou por outros animais, chegar à esfera para fecundação. Só que aqui eu tenho a formação do tubo polínico, que é algo que eu não tinha antes também. Então eu tenho aqui a liberação de pólen, encontra com o gametófito da pinha, faz a fecundação, e aqui o embrião, ou seja, a semente, germina, forma esporófito, e assim por diante. Nas angiospermas eu tenho a formação da flor. Então eu tenho a estrutura feminina, que eu chamo de gineceu, estrutura masculina, que eu chamo de androceu, estigma, estilete, ovário, isso tudo eu chamo de carpelo, antera e filete, isso tudo eu chamo de estame, as sépalas são as verdes, ou o cálice, a corola é o que é colorido, o que atrai. Então eu preciso chegar ao óvulo, certo? Mas antes disso, minha célula dentro do ovário é 2N,
começa a fazer meiose, eu formo 1, 2, 3, 4, lógico, toda meiose forma isso, né? 3 degeneram. Daqui sobrou, eu faço 3 mitoses consecutivas e eu tenho no final núcleos polares, N cada um, uma osfera e o que eu chamo de sinergias e antípodas, que depois vai também formar o tegumento da semente. Vocês já vão entender porque é necessário saber isso. Porque o ciclo inteiro, eu tenho o tubo polínico também formando, eu tenho 2 núcleos funcionais no grão de pólen, que são estes aqui, que são as células espermáticas que nós chamamos. E um que vai carregar esse tubo até a formação. Então, dentro das anteras, eu formo o microesporócito, que sofre meiose, forma micrósporos. Eu preciso saber esses nomes? Não, não ainda, mas se vocês virem isso no vestibular, vocês já sabem o que a gente falou. Da mesma forma está acontecendo a meiose lá no meu óvulo. Qualquer coisa vocês voltem aqui, tá? Então, eu tenho o grão de pólen chegando e fazendo uma dupla fecundação. Um vai fecundar a oosfera, N do grão de pólen mais N da oosfera, 2N que é o embrião. Simples. N do grão de pólen mais os núcleos polares, N cada um, mas são 2, 3N formam o endosperma, que é isso que vai depois dar origem ao cotilédone e vai diferenciar monocotiledôneas de dicotiledôneas. Certo, meus amores?